Boa noite, eu me chamo Eduardo Ghisolfi, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica e Híbrido da Unicesumar e estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Me permitam compartilhar a tela aqui com vocês. O trabalho se chama Os Campos Eletromagnéticos nas Vizinhanças de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica e os seus possíveis efeitos sobre a saúde humana, o qual eu elaborei sob a orientação do professor mestre Alexandre Amado de Moura. A literatura nos relata um aumento da incidência de várias doenças entre pessoas que estão expostas ao campo eletromagnético de linhas de transmissão, que moram nas vizinhanças de linhas de transmissão. E aqui vamos entender disfunção ou doença como o oposto de saúde, onde existe um estado de equilíbrio entre o organismo e o ambiente, mantendo as funções vitais, mantendo o nosso estado habitual, físico e psicológico. Quando isso for perturbado, a gente tem um distúrbio. E esses distúrbios podem envolver desde doenças como neoplasias, o câncer, o mau funcionamento de dispositivos elétricos para controlar a frequência cardíaca, problemas de fecundidade, doenças neurodegenerativas, trabalho de parto prematuro, alterações na secreção de substâncias endógenas importantes para a regulação do sono como a melatonina, alterações no controle autonômico do coração e também no funcionamento de células importantes para o nosso sistema imunológico. Bom, essa é uma área, uma interface entre a biologia, a medicina e a engenharia e a física que me chamou muita atenção nesses últimos semestres em que a gente está estudando linhas de transmissão no curso da engenharia e eu pude fazer, então, essa ponte com outras formações de base que eu trago, né? Eu sou formado em medicina, em física, enfim, me chamou muito a atenção e eu fiquei muito feliz de poder estudar um pouco esse assunto que me pareceu muito interessante. As linhas de transmissão são condutores elétricos que percorrem longos trajetos e portam uma quantidade grande de energia, transmitida em geral em regime de alta tensão. E, claro, a intensidade do vetor, tanto campo magnético quanto campo elétrico, é maior quanto mais próximo estivermos desses condutores, dessas linhas de transmissão, diminuindo à medida em que a gente se afasta dessas linhas. Esses campos podem estar associados a alterações no funcionamento da maquinaria molecular das células, das nossas moléculas. E isso pode levar a defeitos de replicação celular, podem estar na base de uma doença como o câncer, mas também alterações metabólicas que explicariam outras disfunções orgânicas. Essa é uma hipótese importante, essa correlação entre várias doenças e a presença de linhas de transmissão, ela é uma correlação interessante, não necessariamente uma correlação é causal, mas muitas vezes ela é. E há hipóteses que nos permitem apontar um pouquinho nessa direção, embora o tamanho do efeito não seja tão grande como a gente vai poder discutir mais adiante. Esse tema é relevante porque há necessidade de se entender melhor o efeito das radiações eletromagnéticas, da radiação não ionizante sobre a saúde humana. Aqui está o símbolozinho, né, que representa a radiação não ionizante no mundo todo. Bom, as linhas de transmissão são estruturas grandes e cada vez mais frequentes nos aglomerados urbanos que vão condensando muitas pessoas e que são ávidos pelo consumo de energia. Então, essa energia precisa chegar nesses centros urbanos e ela é levada através das linhas de transmissão, depois as linhas de distribuição, né, os circuitos de distribuição, mas, enfim, esses dispositivos de transmissão de energia elétrica acabam passando, muitas vezes, proximamente a áreas povoadas. Nós vamos fazer como metodologia para esse trabalho uma revisão semi-sistemática, que é chamada também de metanarrativa, na qual a gente vai avaliar periódicos internacionais, artigos científicos publicados em periódicos internacionais, em língua inglesa, indexados na base de dados do PubMed, que é uma base muito sólida, confiável. E como termos de busca principais, a gente usou Power Lines e Health, né? Saúde e linhas de transmissão, linhas de força. Bom, outros materiais adicionais foram utilizados em língua portuguesa quando o assunto era pertinente. E aí a gente tem alguns manuais do Instituto Nacional do Câncer, da Agência Regulatória de Energia Elétrica e também do Supremo Tribunal Federal, que foi chamado a avaliar essas questões em 2016. Né? Então, são materiais úteis para o nosso propósito aqui. O nosso grande objetivo é retratar o estado da arte no que diz respeito a esse entendimento todo, na forma de uma revisão bibliográfica que mostra uma preocupação crescente com os possíveis efeitos de linhas de transmissão, então aqui elas, né, gerando radiação eletromagnética de baixa frequência e de baixa energia, embora a quantidade de energia transportada seja grande, a portadora é de baixa energia, mas o suficiente para mover átomos no entorno de uma molécula, fazê-los vibrar, sem arrancar elétrons, que seria uma característica já das radiações ionizantes.
Então, mesmo sem provocar ionização de forma direta, essas radiações não ionizantes têm capacidade de modificar o funcionamento das células, provocar efeito biológico. Não é um fenômeno recente, mas tem se tornado mais frequente. E o que a gente sabe é que quanto maior a intensidade do campo, maior as correntes que são induzidas nos nossos tecidos, nas nossas células, nos circuitos nervosos e assim por diante, musculares e assim por diante. Esse trabalho é estruturado em 4 partes. No primeiro, a gente vai apontar as evidências de distúrbios de saúde associados à presença de linhas de transmissão. Vai falar um pouquinho da modelagem, da medição do campo elétrico nas vizinhanças dessas linhas. Vai passar brevemente pelas hipóteses explicativas e vai terminar falando da legislação que existe no Brasil para a regulação da exposição a essa radiação eletromagnética em linhas de transmissão e os seus desdobramentos jurídicos. Então, com relação aos problemas de saúde, a gente tem evidências que datam lá da década de 70, que mostraram uma associação positiva com leucemia, um tipo de câncer infantil. E né, que apontam dados que apontam muito fortemente para uma relação causal, não uma mera correlação. Em 2001, a IARC, a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer, definiu os campos magnéticos nessa frequência, que é a que habitualmente a gente utiliza, na faixa de 50 a 60 Hz, como possivelmente carcinogênicos frente às evidências disponíveis até então. Essa impressão foi ratificada em 2011, especialmente a partir de estudos que mostraram a maior incidência de glioma, né, que é um tumor cerebral em usuários de aparelho celular, né, que também entra nesse espectro de radiação não ionizante. Depois, alguns trabalhos também apontaram câncer do sistema nervoso associado à presença de linhas de transmissão. Mas o fato é que se as pessoas estiverem distantes das linhas de transmissão, o risco parece ínfimo, parece mínimo, tá? E essa distância teria que ser de pelo menos 50 metros, uns 30 metros no mínimo, tá? Mas pelo menos 50 metros. Para distâncias menores é que esses efeitos começam a aparecer na literatura. E existem muitos estudos que nem mesmo nessas distâncias menores mostram efeitos diretos das linhas de transmissão sobre a saúde das pessoas. Só não vamos esquecer que uma ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, pode ser uma falha pelo tamanho do trabalho, pela forma com que o estudo científico foi projetado, desenhado. Bom, os problemas de saúde não se resumem a câncer, né? Como eu já havia mencionado, há trabalho de parto prematuro, há alterações na condução cardíaca e há alterações na imunidade celular, que é muito importante para a gente controlar doenças e para controlar os processos que levam ao câncer no nosso organismo também, né? Há interferência também nos dispositivos eletroeletrônicos, como os marca-passos, que são usados para controlar o batimento cardíaco, isso está bem já delimitado, delineado. Há interferência na fertilidade feminina, diminuindo a fecundidade de moradoras das vizinhanças de linhas de transmissão, né? E claro, embora a gente tenha esse rol de patologias associadas, o que a gente sabe também é que existe o efeito nocebo, que é basicamente, se eu sei que eu estou exposto a um fator, eu posso ter mais manifestações de vantagens e de desvantagens daquele fator. No caso, o nocebo é o correlato do placebo, que seria um aumento das características positivas de um tratamento. O nocebo seria o aumento das características adversas de um tratamento ou de uma exposição. Isso é algo que a gente precisa considerar nesses estudos. Em geral, as populações elas estão atentas a essa problemática. E apesar de uma quantidade de estudos que já foi realizado, a magnitude do efeito dessa influência permanece controversa. De toda forma, há uma convicção no estado da arte, há um entendimento de que o efeito é pequeno e o efeito importa. Então não basta ter uma influência, essa influência, de fato, não parece ser grande. Tá? Quando se modela o campo magnético, o campo elétrico nas vizinhanças de uma linha de transmissão, a gente usa a lei de Biot-Savart, modelos computadorizados, softwares, que vão acabar indicando campos elétricos e magnéticos relativamente baixos, da ordem de 5 kV/metro ao nível do solo, respectivamente, né? E de 15 microtesla para o campo magnético, que é um valor bem menor do que os padrões de referência exigidos pela normativa, tá? Da mesma forma, se esses valores forem medidos em loco, que se verifica frequentemente, isso vale aqui para o Brasil, além desses estudos que foram feitos no exterior, é que a gente tem valores de campo abaixo do limite exigido pela norma, tá? Mesmo em distâncias menores do que 50 metros, como de pelo menos 30 metros. Bom, só o campo é capaz de causar dano? Aparentemente não. Mas esse campo e o efeito corona, que acontece nos dispositivos usados nas linhas de transmissão, provavelmente ionize ou busque, atraia partículas já ionizadas
na direção das linhas de transmissão, especialmente quando elas correm em paralelo a estradas ou a indústrias, nas vizinhanças de indústrias que emitem esses poluentes. E talvez esses poluentes sejam realmente os causadores do dano, né? E não exatamente a linha de transmissão, o seu campo eletromagnético de forma direta. São evidências ainda inconclusivas, mas que apontam bastante nessa direção. Tá? Repetindo, então, a ação do efeito corona, ionizando o ar na volta de dispositivos usados nas linhas de transmissão e mudando o padrão de distribuição dessas partículas que poderiam aí sim formar aerosóis que estariam ligados então à gênese de doenças. Com relação à legislação, cabe mencionar que a Lei 11.934 de 2009, que regula o funcionamento e os níveis de exigência de campo elétrico e magnético nas vizinhanças de uma linha de transmissão, isso é normatizado por resoluções supervenientes, como a 915 de 2021 da ANEEL, e esses níveis ficam em consonância, então, com padrões adotados internacionalmente pelos organismos, né, pela Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante. Esses índices, atualmente utilizados aqui no Brasil, estão mencionados neste quadro, que remete a instalações de 50 e de 60 Hz para o campo elétrico e o campo magnético, e se destinam a valores de referências para a exposição do público em geral e da população ocupacional, que são aquelas pessoas expostas de forma laboral a esses campos. Não vou entrar, dado o adiantado do tempo, nesses pormenores aqui de quais são os índices, mas o fato é que as nossas linhas de transmissão estão dentro destes parâmetros exigidos pela lei. Essa questão foi julgada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, por uma ação que foi movida por uma associação de bairros de São Paulo, capital, e o Supremo Tribunal Federal manteve esses índices, manteve o segmento à norma vigente, apesar da demanda dessas associações de bairro, no entendimento de que não há uma evidência contundente e um efeito significativo associado à presença de campos eletromagnéticos em linhas de transmissão. Finalizando aqui, nós estamos nos aproximando aqui dos 12 minutos. O resumo da ópera é o seguinte: há evidências preliminares de problemas de saúde associados à presença de linhas de transmissão, uma correlação positiva para câncer e para outros problemas que eu já mencionei, e que é possivelmente causal. No entanto, o tamanho do efeito parece pequeno. E, ademais, as instalações no Brasil estão dentro dos limites estabelecidos em norma de valor nacional que segue os padrões internacionais. O mecanismo da fisiopatogenia não está claro, mas não parece dever-se apenas ao efeito eletromagnético per se, mas, sobretudo, a uma nuvem de poluentes que acaba ficando próxima às linhas de transmissão, muito a ver com o efeito corona que ocorre nos dispositivos utilizados nessas linhas. De toda forma, não há razão para alarme, ainda que os estudos sejam bem-vindos e necessários para que a gente possa entender melhor essa problemática toda e garantir a saúde e a segurança das pessoas. Eu coloco aqui ao final, brevemente, as referências, tá, gente? Não quero me alongar muito no tempo, eu já estou passando um pouquinho, e gostaria muito de agradecer ao professor orientador, à banca que está assistindo esta apresentação e ao curso que estruturou, enfim, essa disciplina, esse trabalho de conclusão e nos oportunizou este momento. Meu muito obrigado. Espero ter contribuído um pouco aqui com esse trabalho. Obrigado mais uma vez.